Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã, onde está sendo realizado, a Igreja Batista Três Irmãos realiza a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus esteja abençoando cada um de nós nesta manhã e que nós possamos aprender um pouco a palavra de Deus e também orar uns pelos outros. Louvamos a Deus por este dia gostoso, maravilhoso que Deus preparou e temos o privilégio e a oportunidade de começarmos falando com Deus e ler a sua palavra. Eu convido você, se você puder, abrir a sua carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos estar dando início à nossa revista, Palavra e Vida, falando sobre a liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Então nós vamos estar mencionando os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. E nós vamos observar que esse é o alicerce, ele é a base do Novo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento é assim apelidado ou denominado, mas ele é atual e presente na nossa vida. O que seria do novo se não tivesse esse velho para apresentar e apontar Jesus Cristo como Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador? E é para tanto que Paulo, ao escrever a sua carta à Igreja de Roma, em muitas citações é referida ao Antigo Testamento, ou são referidas ao Antigo Testamento, porque ele é a base. Ele é o contexto para o Novo Testamento. É o mesmo Deus que atuou no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que atua no Novo Testamento. Então, a primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 8, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a sua obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então vamos estar orando nesse momento. Amado e querido Deus, louvamos e exaltamos o teu nome, te damos graças, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estendido a tua boa mão, ó Deus, e o Senhor tem nos livrado de todo o mal, e assim conhecemos, reconhecemos e sabemos que o Senhor é o nosso Deus. O Deus da igreja, pelo qual o Senhor é o cabeça, nós somos os membros deste corpo, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de ter a oportunidade de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, pelo qual nós assim tememos, e sabemos que a tua santidade, ó Deus, é pura, santa e perfeita, e assim também o Senhor deseja que os teus filhos sejam santos. Obrigado, ó Deus, por tudo. Essa é a oração que nós te fazemos e te pedimos para que o teu Santo Espírito possa nos iluminar e aprender, ó Deus, a cada dia com o Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida da Alessiana, ó Deus, da sua família, ó Deus, pela sua saúde, e sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor tem o controle de todas as coisas. E assim oramos no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Vamos estar falando a respeito do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Por que então é importante conhecer o Pentateuco? Nesse trimestre nós estaremos estudando preciosas lições a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são comumente denominados de Pentateuco ou Torá, ou Lei, como é intitulado pelos judeus. Todavia, antes de refletirmos objetivamente nas lições que abrangem os primeiros 5 livros das Escrituras, nós vamos mostrar alguns aspectos gerais acerca desses livros, os quais são a base e o fundamento histórico para os demais livros da Bíblia Sagrada. Então, os elementos fundamentais no Pentateuco são os escritos. Esses escritos contêm a história do início do mundo,
a criação e a queda do Gênesis humano e o começo da história de Israel. Os 10 mandamentos até a entrada do povo de Deus na terra prometida, Canaã. Então, de sorte que o estudo do Pentateuco é considerável relevância para compreendermos a origem e a história da humanidade e, sobretudo, a história da redenção. Outro fato essencial para o estudo do Pentateuco diz respeito ao seu autor. Não há dúvida quanto à autoria de Moisés, servo de Deus. Como o autor desses livros, naturalmente, os escritos do Pentateuco tiveram alguns enxertos de outros autores não mencionados, os quais narram, por exemplo, a história da morte do próprio Moisés, seu nascimento e sua extraordinária história sobre como foi livrado da morte por um faraó tirânico, conforme registro no livro de Êxodo. Moisés foi educado no Egito, amadurecido no deserto de Midian e preparado para ser o grande líder que libertou o povo de Israel da tirania. Sua história de vida perpassa todo o Pentateuco, desde as origens de seus ancestrais até a sua morte. Quanto à época em que o Pentateuco foi escrito, a maioria dos estudiosos concorda que tenham sido por volta de 1450 e 1410 a.C. Assim nos perguntamos como um livro que for escrito há tanto tempo ainda tem implicações para a nossa vida. O que podemos aprender com a história das origens das genealogias? Da história de Abraão, os seus descendentes dos inúmeros cerimoniais descritos em Levítico, Números e Deuteronômio. Qual é então a relevância de estudar esses livros para os nossos dias? É na tentativa de responder a essas perguntas que eu convido então você a estudar conosco a respeito do Pentateuco. A importância então do Pentateuco para a nossa fé. Todo o Antigo Testamento, e por que não dizer toda a Bíblia Sagrada, é direta ou indiretamente ligada a esses primeiros 5 livros. Nesse prisma, então nós podemos sustentar a tamanha importância do Pentateuco para a nossa fé e para a vida cristã como um todo, pois toda a fundamentação do plano de redenção de Deus é originada em nosso conhecimento a partir do Pentateuco. Desse modo, os 5 primeiros livros são a base do desenvolvimento de toda a Torá ou de toda a Bíblia Sagrada, a qual cremos como a palavra inerrante de Deus. Portanto, estudá-la e compreendê-la é fundamental para o nosso entendimento e compreensão no que tange à Escritura Sagrada e também se constitui um alicerce espiritual para a nossa fé em Deus e em sua palavra, a qual é a verdade. Certamente, um cristão que não conhece onde a sua fé está alicerçada, ele é um alvo fácil para doutrinas malignas e enganos do diabo. O estudo do Pentateuco nos faz compreender melhor o plano de Deus para a nossa redenção e também para o nosso crescimento espiritual. Então, a importância de estudarmos o Pentateuco é o firmamento da nossa fé. É onde que nós viemos, é a nossa origem. Como surgiu esse nome Cristo, como surgiu esse nome Emanuel, como surgiu o nome Jesus. E por que veio, por que era necessário, tudo isso nós vamos já aprender no Pentateuco. Então a importância do Pentateuco para o nosso conhecimento. Os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, os quais compõem o Pentateuco, nos registram a introdução dos planos de Deus no mundo, onde podemos observar em cada livro apresentando o desenvolvimento do plano de Deus para a humanidade, de modo que, analisando de forma conjunta, os livros formam uma unidade. O livro de Gênesis, por exemplo, vem falando sobre as origens do povo escolhido por Deus para ser um instrumento de redenção de toda a humanidade. O livro do Êxodo, por sua vez, registra a constituição do povo de Deus em nação e o estabelecimento da relação de Deus com aquele que, por seguinte, que é o livro de Levítico, evidencia as diversas maneiras pelas quais o povo mantinha essa relação com o Senhor. E o livro de Números nos mostra como o povo foi organizado com o propósito de iniciar a vida da tão sonhada Terra Prometida, bem como o fracasso de Israel e o consequente adiamento da concretização desse sonho. E, por fim, o livro de Deuteronômio é um grande resumo da história épica da libertação do povo de Israel e o quanto a obediência a Deus produziria bênçãos
enquanto a obediência, a maldição, a desobediência, a maldição. Eis assim um resumo de temas do Pentateuco. Assim sendo, o estudo desses livros é, sem dúvida, uma importante fonte de conhecimento bíblico teológico. Os primeiros 5 livros, ela vem norteando as funções que o homem teria que exercer dentro da terra prometida. Obediência a Deus, a maneira do relacionamento, conhecendo Deus a cada dia, porque afinal de contas tinha mais de 430 anos que eles não ouviam falar de Deus, que não tinham comunicação com Deus, que não tinham um profeta no meio deles. Então esses 5 primeiros livros vai nortear esse povo para preparar uma nação na fé do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas Deus já se fazia presente no meio deles por diversas maneiras, que nós vamos estar olhando mais para frente no estudo. A importância então do Pentateuco para a nossa vida espiritual. Consequentemente, o Pentateuco é pertinente para a nossa vida espiritual, uma vez que, se quisermos nos alimentar da palavra de Deus de maneira equilibrada, não podemos negligenciá-lo. Como nos diz a Escritura, ele faz parte de todo o conselho de Deus. Nos livros que compõem o Pentateuco, encontramos fontes essenciais sobre as doutrinas da criação, do pecado, da redenção, da aliança entre Deus e a humanidade, da eleição e sobre as leis materiais e universais de Deus. O próprio Senhor Jesus cita o Pentateuco e aponta para ele. Não podemos também negar o fato histórico de que algumas das personalidades de grande vulto que viveram e influenciaram este mundo, e por não dizer até mesmo nações inteiras, têm sido influenciadas pelas histórias e mandamentos contidos no Pentateuco. Assim, se desejarmos adquirir conhecimento e maturidade espiritual, devemos estar atentos aos ensinamentos contidos neste livro, pois neles, assim como em toda a Bíblia Sagrada, encontraremos a fundamentação doutrinária e teológica para a nossa vida espiritual. Então a importância do Pentateuco para a nossa vida espiritual é o firmamento, a base da nossa fé. Lá é o alicerce, a sustentação. De onde vêm os escritos de Paulo? Em grande parte está firmada no Pentateuco, nos profetas, nas escrituras, porque é aqui onde Deus fundamentou a sua nação, a sua fé, e vem conduzindo o povo até Cristo Jesus. E agora Cristo então assume essa responsabilidade e nos conduz até o Pai. Então, quando nós estamos firmados na palavra, conhecendo a nossa base de fé, o Pentateuco, né? Então nós vamos estar firmes doutrinariamente e não nos deixaremos levar por essas doutrinas que são conduzidas pelo vento e nem cairemos nas garras de Satanás. A importância então do Pentateuco para os nossos dias. Diante dessa abordagem, não podemos negar a essencialidade do estudo do Pentateuco para os nossos dias. Sua relevância é muito significativa para o homem da contemporaneidade. Se fôssemos apenas estudar o Pentateuco para o nosso conhecimento e desenvolvimento pessoal, profissional e familiar, já valeria a pena. No entanto, ainda há outra relevância muito maior do que essa. Não podemos negar o fato de que Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura e nele apontam e convergem todas as coisas. Ele é a razão e a finalidade de todos esses livros, os quais compõem o Pentateuco. Cristo é a palavra eterna da criação. Ele é a essência da circuncisão dada a Abraão. Ele é o Senhor da aliança do Monte Sinai. Ele é a rocha que deu água para beber. Ele é o maná que foi providenciado no deserto. Desta maneira, podemos afirmar que o Pentateuco tem profundas implicações para os nossos dias, uma vez que aponta para Jesus Cristo a sua relação para conosco. Então observamos que desde os tempos antigos, aqui no Pentateuco, nós vamos observar que Deus já acompanhava o seu povo. Deus já estava no meio do seu povo, quando mandou armar a tenda do encontro, quando caiu o maná do céu, quando o Senhor da rocha saiu água para alimentar o teu povo, quando a coluna de dia
Durante o dia de nuvem protegia o seu povo, e à noite a coluna de fogo iluminava e esquecia o seu povo no deserto. Então esse é o Deus que sempre se apresentou para o seu povo. Muitas das vezes, nós que não queremos ver, nós que não procuramos entender, nós é que dificultamos as coisas e não abrimos os nossos corações para que Deus possa agir. Então, qual é o seu pensamento a respeito do Antigo Testamento, especialmente dos 5 primeiros livros? Estudem mais, investiguem mais, porque dali vai ser a base para você compreender o Novo Testamento. Muitas pessoas hoje ainda não acreditam na travessia do Mar Vermelho, muitas pessoas não acreditam em muitas histórias contidas no Antigo Testamento. Nós cremos pela fé, porque sabemos que Deus é poderoso, Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Que Deus esteja te abençoando nesta manhã e que o Senhor possa estar completando no teu coração a palavra dEle e que você possa absorver a palavra do Senhor e que você possa aprimorar a cada dia na sua vida, tendo como base o Antigo Testamento para o Novo Testamento como uma casa nova para nós morarmos em Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus possa te renová-la a cada dia e que você possa ter esta mesma alegria de servir ao Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós chamamos e declaramos e afirmamos e testemunhamos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso para conosco. Obrigado, Deus, por aqueles que participam conosco nesta manhã, Deus, tão especial, que nós temos o privilégio de falar contigo, saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende. Ó Deus, nós clamamos, ó Deus, pela vida, pela saúde, ó Deus, de Leciana. Nós cremos, ó Deus, num Deus poderoso, que é o médico dos médicos, um Deus que sabe todas as coisas. Oramos, ó Deus, por todos os enfermos da tua igreja, pelos idosos, pelas famílias, ó Deus, pelos jovens, pelos adolescentes, para que possamos, ó Deus, caminhar juntos diante de ti. Sabemos, ó Deus, que os planos do Senhor para as nossas vidas são os melhores, ó Deus, do que aqueles que nós pensamos que seja bom para nós. Que o Senhor assim nos ilumine, nos capacite a cada dia e que nós possamos caminhar na tua presença. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até logo mais, se assim Deus permitir, para a honra e glória do nome do nosso Deus.